seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Estação da Luz, mais um programa do Evangelho por Emmanuel, comentário do Evangelho segundo Mateus, uma oportunidade de estarmos juntos nessa noite, refletindo as passagens do Evangelho, à luz do comentário do Espírito Emmanuel. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, rogando a proteção de Jesus, pedindo a sua divina companhia, a companhia dos nossos anjos de guarda, de todos nós que estamos aqui participando desse momento, de todos os que fazem a Estação da Luz, os internautas, rogando misericórdia para nós, para as nossas dores, para as nossas provas, as nossas, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em dores, dos nossos irmãos em humanidade. Que Jesus, com a sua luz, com a sua bondade, com seu amor, possa dispensar para todos nós os eflúvios da alegria, da paz, da harmonia e do bom entendimento para o programa dessa noite. E em teu nome, Jesus querido, iniciamos a nossa humilde tarefa em teu santo nome. Que assim seja. Escolhemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a leitura do programa de hoje. Ela está contida no capítulo 10, a mensagem, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item, ele compõe a instrução dos espíritos, instruções dos espíritos, intitulado Perdão das Ofensas. Item 14. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas se for necessária. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração. Sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o teu Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes em que o seu perdão desce para apagar as faltas?
Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. E humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Essa mensagem, ela tem continuidade, nós vamos ficando por aqui. Ela foi assinada pelo Simeão em Bordeaux em 1862 na França. E ela nos grandes ensinamentos, porque está contida no capítulo das bem-aventuranças, dos bem-aventurados, dos misericordiosos, e conclamando-nos a lição do perdão, o perdão como virtude santa, como remédio santo, como diz o Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, remédio santo. E o Cristo a indagação, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão, né? E a resposta do Cristo é categórica, mostrando a expansão desse perdão, no sentido de que precisamos perdoar para quitar as nossas dívidas 70 vezes 7 vezes. Imagina cada ofensa perdoada 70 vezes 7 vezes. Quando estivermos nesse padrão do perdão 70 vezes 7 vezes, com certeza já adquirimos a paciência, com certeza já adquirimos a humildade, com certeza já adquirimos a obediência às leis de Deus. Mas se tem algo que viemos fazer aqui na Terra, um dos objetivos da nossa reencarnação é o aprendizado do perdão, porque nós vamos conviver no seio da família, no ambiente de trabalho, na sociedade, nas instituições, com espíritos afinizados e espíritos não afinizados, que são antipáticos ao nosso processo evolutivo. E nessa lei do perdão, convivendo uns com os outros, nós vamos ter oportunidade de aplicarmos o Evangelho do Cristo em nossas próprias vidas, em nosso próprio espírito, e dessa maneira seguirmos o curso da nossa evolução de maneira mais branda, mais humilde, acatando de coração a necessidade da indulgência, da caridade, da generosidade, porque de indulgência, de generosidade, de caridade, de misericórdia de Deus somos todos necessitados. E reconhecer a nossa imperfeição, reconhecer as nossas faltas, reconhecer o quanto que a gente já feriu a nós e ao outro, nas leis de Deus, através das leis divinas, é também saber que nós precisamos pedir perdão para nós também, porque para não alimentarmos o sentimento de culpa e seguirmos o curso do nosso processo evolutivo. A lição do Evangelho de hoje, ela está contida no livro Evangelho por Emmanuel, comentário do Evangelho segundo Mateus, e o item de Mateus está lá, no Mateus 5, 7, nos fala exatamente do código das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E a lição da nossa reflexão dessa noite, intitulada No Serviço da Luz. O Emmanuel assim comenta, né? Não ouvides que todos os perseguidores da luz são habitualmente enfermos de espírito, acomodados ao mal. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador que lhes consome a vida. Assim enovelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhes colhe a existência. Outros transportam no coração a chama da cobiça ou da inveja,
verminar-lhes o seio, e ainda outros se abismam nos labirintos das ambições desregradas, abrindo para si mesmos a cova da dor, e que descerão para a bênção expiatória. Nesses 2 primeiros parágrafos, o Emmanuel está falando para nós dessa passagem do Evangelho, no quesito servir a luz, né? Se estamos na Terra a serviço da luz, cada um de nós vai encontrar também os seus perseguidores, aqueles que não estão afinizados com o trabalho evolutivo, aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho como roteiro, aqueles que ainda não aceitaram, ainda se assentam na cadeira da acomodação, do conforto, da zona de conforto, do desejo de ser servido. E, dessa maneira, trazem, o Emmanuel coloca aqui, o vulcão do ódio, os espíritos ainda indisciplinados pelo Evangelho, ainda não aceitando a obediência ao Evangelho de amor, eles vão alimentando esse ódio, essa animosidade, essa antipatia, que vai consumindo a própria vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual, né? E como quase sempre, diz o Emmanuel, eles se enovelam, eles se enrolam, podem se enrolar nas teias da loucura, nas teias do crime, nas teias da cobiça, nas teias da inveja, nas teias da ambição desregrada, e podem abrir para si uma dor profunda, que vai reclamar, através da justiça divina, uma bênção reencarnatória de expiação, de prova e expiação. Na natureza do mundo em que estamos vivendo, planeta de provas e expiações, pelos milênios afora, nós, com certeza, já respiramos esse ar da antipatia, do ódio, da cobiça, da inveja, da disputa desvairada, né? E os frutos que nós já colhemos no passado, que estamos colhendo no presente, eles foram fruto dessa sementeira que foi plantada lá no nosso passado, onde nós mesmos, nosso próprio espírito, foi o semeador dessa semente. Essa semente de ódio, essa semente de antipatia, essa semente de desunião, essa semente que ele coloca aqui, perigosa ao nosso processo evolutivo, mostrando a indisciplina espiritual para com o evangelho de amor. Quando Jesus chamou para si os bem-aventurados, os misericordiosos, ele está refletindo na capacidade que nós temos de recebermos o auxílio em forma de misericórdia todas as vezes em que nós estivermos auxiliando o nosso semelhante em seu nome, na aprovação do outro. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos adquirir o alto padrão da virtude, nem precisamos estar com os cofres amoedados, nem tampouco nos altos escalões do poder econômico, do poder político, do poder espiritual. No nosso anonimato, na nossa experiência doméstica, nas nossas pequeninas tarefas, nós podemos estar servindo a misericórdia divina a cada momento em que nós auxiliamos com a prece, com o silêncio, com a bondade, com o devotamento, com a abnegação, com o voluntariado, com a fraternidade, com a bondade, em nome da providência divina. Então, nós estamos nos preparando para, nos milênios afora, resgatarmos as nossas dores e um dia nos sentirmos na categoria de um espírito bem-aventurado. E bem-aventurado, diz o Emmanuel, lá no livro Justiça Divina, ele fala que a misericórdia divina está sempre enviando à terra os bem-aventurados, mas nem sempre nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir.
a presença de Jesus na terra, a grande descida de luz, a descida mais arrojada que Deus já enviou para a terra, não foi entendida, não foi compreendida, não foi amada pela coletividade, né? Recebeu insulto, recebeu maldades, recebeu calúnia, recebeu espancamento, recebeu injustiça, julgamento falso, recebeu as dores cravadas nas suas mãos, nos seus pés, os braços da cruz, para mostrar que nem sempre o amor é amado, nem sempre o bem é reconhecido, nem sempre a bondade é entendida. E iludidos muitas vezes pelo ego, iludido pelo orgulho, iludido pelas ambições, pela prepotência, pela inveja, muitos de nós podemos criar verdadeiros discursos de animosidade, de antipatia contra o nosso semelhante, que na verdade podem ser frutos simplesmente da nossa imaginação, das nossas querelas, da nossa ausência de humildade, da nossa ausência de compaixão. Porque nós somos todos alunos do educandário do Evangelho, mas nem sempre entendemos a posição do outro, a evolução do outro. Nós não possuímos o medidor para fazer a aferição da virtude alheia, nem tampouco possuímos as qualidades morais e espirituais para sermos os justiceiros, aqueles que vamos praticar a justiça na terra, na plenitude em todas as áreas da experiência humana. Então, o evangelho de hoje, o comentário que o Emmanuel está trazendo para nós, vem dialogar com a nossa alma, com o nosso eu mais profundo, com a infestação desse vício que está lá na matriz, no egoísmo e no orgulho, né? Porque o germe do ódio, da inveja, da ambição, da cobiça, a matriz de tudo isso está lá no ego, está lá também no orgulho, né? E aí nós podemos perguntar, essa sombra que ainda habita em nós, esse assalto de ignorância, de rebeldia, que nos fazem desavisados para com as leis de Deus, qualquer um de nós pode sofrer na terra? Claro que pode. Por isso não julgueis, por isso a misericórdia, por isso a oração constante, por isso as boas companhias, a reverência ao anjo da guarda, por isso as boas amizades, por isso cultivar os grupos de estudo, por isso participar de um programa como esse, né, a Estação da Luz, que diariamente nos brinda com mensagens elevadas, com literatura elevada, na autoria de Francisco Cândido Xavier, com livros, com mensagens, com programas de espíritos os mais variados, trazendo as elucidações, o olhar do mundo espiritual para as nossas dores, para as nossas provas, para os nossos sofrimentos, para as nossas mazelas, para que a gente não possa ficar pranteando o dia inteiro aquilo que nós ainda inconformados com a dor que nos visita, com a carência que nos visita, com a prova que nos visita, possamos nos rebelar contra as leis de Deus e nos tornarmos assim, nos candidatarmos para sermos os doentes necessitados da alma do amanhã, se nós não buscarmos o socorro no dia de hoje. Então, do Evangelho, somos todos pobres irmãos necessitados. E o Emmanuel continua dizendo assim: conhecendo-os de perto, lembrou Jesus no Monte das Bem-aventuranças, reservada no mundo aos que exercem o perdão e a misericórdia. E ainda por esse motivo, que a última hora, circulado por eles nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-os à tolerância divina, ao invés de aceitar-lhes as injúrias e os desafios. Preferiu segregá-los
no hospital da oração. Ou seja, nem sempre podemos colocar o inimigo no nosso colo, porque não temos essa evolução, mas podemos colocar no hospital da nossa oração. Nem sempre podemos colocar aquele que nos odeia, aquele que nos maltrata, aquele que nos injuria, aquele que nos calunia, aquele que nos difama dentro do nosso coração, como um amigo dileto. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que pela lei do fluido, nós percebemos quando estamos diante de um amigo e quando estamos diante de um desafeto. Mas cabe a nós reconhecermos que estamos na Terra para irmos laborando essas energias, esses fluidos, né, mais densos, mais pesados, de cobrança espiritual, transformando-os em oportunidade de reconciliação, mesmo que essa oficina ela se dê no tabernáculo da nossa própria consciência. E aí nós poderíamos perguntar, mediante a orientação dessa passagem do Evangelho, é fácil perdoar? Como perdoar 70 vezes, 7 vezes? É natural que, se nós indagarmos a qualquer espírito consciente, qualquer espírito maduro, qualquer espírito que olha para si com um olhar não de ilusão, mas o olhar de reconhecimento das sombras que ainda permeiam a própria alma, nós vamos saber identificar os nossos pontos de luz e as nossas fragilidades. E vamos saber também que não é tão fácil a distribuição desse perdão na proporção em que Jesus legou à humanidade. Mas nós podemos estar oferecendo a luz da oração, a luz da bondade. Nós vamos poder render os nossos desafetos com o trabalho do bem, com a fraternidade, com a caridade, né? com a boa palavra, com a generosidade, com o conhecimento, porque, como diz o Evangelho, como dizem os Espíritos para nós, né? Que o amor cobre a multidão de pecados, é o próprio Cristo que nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Pecadores somos nós todos nos milênios afora, habitando nesse mundo de provas e expiações. Mas a cegueu um momento da nossa vida, muitas reencarnações, nós já vivemos iludidos, enceguecidos pelo orgulho, pela ambição, pela prepotência, pelo desejo de ser mais que o outro. Eu tive a oportunidade de relendo aqui o prefácio do livro do Emmanuel, há 2000 anos, e na intimidade de Emmanuel, lhe apresentando ao leitor essa obra, os próprios escritos, né, da editora vai retratar aqui para nós algo das palavras de Emmanuel. Ele diz assim, que a bondade de Jesus, vejamos um espírito que também já reconheceu os seus erros e pediu a oportunidade misericordiosa de Jesus para estar contando as suas dores, para estar repassando as suas experiências pretéritas, para mostrar que todos nós já caímos em enganos, em pesadelos, em indiferença para com o Evangelho do Cristo. E ele disse, a bondade de Jesus nos permitir, nós vamos iniciar o esforço de contar, de grafar essas lembranças de um tempo, de uma passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra, né? E nem sempre, o Emmanuel está falando aqui, mostrando o amparo de Jesus, o amparo da providência divina. Aí ele coloca com humildade, permita Deus que possamos levá-la a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Olha a honestidade, a humildade do Emmanuel, reconhecendo as fraquezas do seu passado.
sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Ele está oferecendo com humildade o desvendamento das suas dores, das suas quedas morais, das suas quedas espirituais, da sua incapacidade de aceitar o convite do Cristo, das suas ilusões com o poder, das suas ilusões com as experiências transitórias, os glamoures da terra. Mas ele também está dizendo, né, o Emmanuel falando, que o Jesus misericordioso, né, está dando essa graça, porque já se passaram 2000 anos de história, e esses milênios afora, pela eternidade, estão gravados no seu espírito imortal. E, portanto, nós também temos milênios de história, nós temos também os milênios das nossas dores, nós também temos os milênios das nossas cegueiras espirituais, nós temos os milênios daquilo que ainda, das promessas não cumpridas, dos débitos de amor, dos débitos de caridade, dos débitos de generosidade e de misericórdia, né? Então, diante das provas alheias, somos nós os necessitados de misericórdia também, para que a gente não venha cair no mesmo erro, né? Então, podemos passar pelo mundo oferecendo a moeda que nos sobra, ou a moeda que vai fazer falta. Nós podemos oferecer o serviço, a boa palavra, o remédio. Jesus abençoou um copo de água que alguém oferecesse em seu nome. Ele creditou, ele consignou como algo tão divino no reino de Deus, aquele que oferece um copo d'água a um sedento em seu nome. Dessa maneira, mostrando que na simplicidade dos nossos atos, nós podemos estar utilizando do Evangelho misericordioso, dessa possibilidade de construção da bem-aventurança, porque nós não precisamos investigar a vida do outro para poder servir. É por isso que o trabalho da caridade é tão importante, muito mais para nós, para cada um de nós que se candidata, porque naquela lição em que nós estamos nos treinando a doação, dedicando o tempo, dedicando a mente, dedicando o pensamento, nós estamos também dialogando com os nossos desafetos, com os nossos inimigos espirituais, com aqueles que não nos olham com bons olhos, mas eles vão se rendendo com o tempo, pela perseverança, né? Eles vão se rendendo e vão a partir daí a nos olharem também com bons olhos, quem sabe, quiçá, se reconciliarem, quando nós pudermos ter a oportunidade de, no anonimato, desse bem sem olhar a quem, a gente topar e cruzar com um elo, um ente querido desses nossos desafetos, em que a bondade da reencarnação nos concedeu a oportunidade de servir em nome do Evangelho, né? Então, o Emmanuel também vem nos falar, nessa lição, da necessidade do acolhimento, da necessidade da paciência, da necessidade de olhar para nós e para o outro com esse entendimento da fragilidade humana, não é? E entendendo que a fragilidade é da natureza humana, nós não podemos nos descuidar em nenhum momento, porque não há um espírito evoluído na Terra que, se não cuidar da sua leira, da sua eira, da sua leira, do seu talento, do seu dom, que não possa receber uma investida das trevas. Por mais que a gente possa estar fazendo bem, por mais que o espírito seja evoluído,
O espírito pode deslizar aqui na Terra, ele pode falsear, ele pode cometer desatinos. E aí nós poderíamos perguntar assim: e quando é que vai acontecer esse arrependimento? Pela bênção da reencarnação. Só chegaremos a entender a misericórdia divina pelos portais da vida reencarnatória, porque nós vamos ver, quando chegamos no mundo espiritual, que a história de quase todos os espíritos, elas estão marcadas pelas quedas também, pelos deslizes, pelas dores, pelas provações, que a dor não é um privilégio de nenhum de nós, né? Eu lembro de uma história que o Chico recomendou a um casal que lhe visitou em Uberaba, quando eles desejaram implantar o evangelho no lar. E o Chico disse que se eles perseverassem, eles, com 7 anos de permanência no evangelho no lar, eles iam receber um prêmio. Só que eles perseveraram e quando completou os 7 anos do evangelho, a casa deles foi assaltada e levaram todas as joias da família. E aquele casal muito enraivecido, indignado, embora conhecedores da doutrina espírita, foram visitar o Chico para dizer que a promessa do Chico, aquela orientação, não havia se cumprido. E o Chico, então, vai orientar pela voz da equipe espiritual e com certeza pela sua própria sabedoria. E vai dizer: olha, nesses 7 anos em que vocês permaneceram no Evangelho no lar, foi doutrinado uma centena de espíritos obsessores da sua família, dos vínculos domésticos. E alguns deles ficaram tão resistentes que os benfeitores amigos permitiram que eles adentrassem ao lar, levassem as joias, para que eles pudessem deixar vocês livres para seguir a caminhada espiritual. Então, nem toda dor é o nosso fim, nem toda derrota é uma derrota. Com o Evangelho, tudo tem um significado novo. E assim nós estamos chegando ao momento final, alicerçados nessa mensagem de amor, de misericórdia, de gratidão, dialogando com a nossa imperfeição ainda, mas esperançosos de um dia chegarmos a pertencer pelos milênios afora à categoria de bem-aventurados. Nós vamos nos preparar para os momentos finais, fazendo aquela oração do anjo que protege o Brasil, o anjo Ismael, né? Não, vamos fazer a prece de Cáritas. Vamos dedicar a prece de Cáritas aos que choram, aos que sofrem, aos nossos desafetos espirituais, pedindo luz para nós, luz para os nossos internautas, luz para nossas famílias, luz para as nossas cidades, luz para o nosso país, para todos os homens públicos, para todos os religiosos, de todas as denominações, para todos os filhos de Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao espírito a consolação, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te compreendem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos nos envolver pela vossa bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. A fé e a razão, a caridade pura, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a tua santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Uma boa noite e gratidão à Rádio Web Estação da Luz, todos que estiveram presentes nesta hora.